do progresso. Boa noite a cada um que está aqui presente, cada um se sinta muito bem-vindo. E a gente hoje começa mais uma terça-feira e é o início de mais um mês. Então, a gente tem o início de setembro, como eu disse aqui um pouquinho antes, tem uma música que fala quando entrar setembro, né? Vocês todos conhecem, e é uma música muito bonita. Enfim, setembro entrou. Então, nós já estamos no dia 5, é a nossa primeira terça-feira, e nessa primeira terça-feira, como a gente sempre conta, é o dia de estudos. Então, é o dia de estudos, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, a gente já estudou até a questão 356, e hoje a gente dá continuidade com a de número 357. Mas antes da gente começar o estudo, a gente faz, como sempre, a nossa oração, né? Pedindo a todos os nossos bons amigos que nos auxiliem nesse aprendizado, tá? Então, que cada um cerre os olhos, vamos entrar em concentração, vamos nos sintonizar com todos os nossos bons amigos espirituais, que sempre nos protegem e nos acolhem. Deus, Pai e Mãe, Divino Mestre Jesus, meiga bem-amada Mãe Maria, pedimos as vossas bênçãos, o vosso acolhimento, a vossa proteção, para mais esse tempinho de estudo, que as nossas consciências possam ser abertas, acessadas e que nós consigamos assimilar os ensinamentos que aqui forem ventilados. Ajudai-nos no nosso dia a dia, na nossa caminhada, que a semana de cada um de nós, encarnados e desencarnados, que estejamos ouvindo, participando, seja em que momento for, possam sempre receber no coração o amor de Deus, de Jesus, de Mãe Maria, de todos os nossos bons amigos espirituais, protetores, mentores. Pedindo que o manto de Mãe Maria nos envolva, nos acolha, nos proteja. Louvamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bem, eu vou virar a câmera então, para que a gente possa dar aqui. Então, hoje estamos até mais pertinho, e aí todos estamos enxergando, tranquilos? Bom, então, vocês me deixaram aí? Bem, como eu disse, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. A questão que nós vimos na primeira terça-feira do mês de agosto foi até a questão 356B, e ela a gente vai passar hoje para 357. Lembrando que nós estamos no capítulo 7º desse livro, e esse capítulo ele fala sobre o retorno à vida corporal. Então, nós já vimos as respostas que foram dadas pelos espíritos relativas a quando o espírito vem, como é que vem, o que significa efetivamente a vinda de um espírito à vida material, que há um planejamento, como é que isso se dá, quando que efetivamente começa a vida, né? E material, no caso, a vida de encarnados. E agora a gente está na questão 357, em que foi perguntado aos espíritos o seguinte: quais são, para o espírito, as consequências do aborto? E os espíritos responderam: uma existência nula e a recomeçar. Então, vejam bem que é uma resposta sucinta, mas que traz muito aprendizado para nós em relação ao que isso significa.
A pergunta foi direta e a resposta também foi objetiva, direta. Quais são as consequências para o espírito quando ocorre um aborto? E aí os espíritos simplesmente responderam: uma existência nula. Óbvio, não houve a possibilidade de haver a existência como encarnada. E o que vai acontecer na sequência? A possibilidade de recomeço, passar por um novo processo para, eventualmente, ser atingida a possibilidade de vir até essa terra. Tá? Então, a pergunta foi o objetivo e a resposta também. Uma observação da vida. Aqui não tive a oportunidade de fazer esse tipo de intervenção na nossa reunião pessoal aqui, mas acho importante fazer agora. Vocês viram que é uma resposta, como a Fran já ressaltou, extremamente objetiva. Mas o que está por trás disso? O que está por trás disso é uma das leis naturais, uma das leis divinas, que é a lei, aliás, várias leis, né? A primeira delas é que os espíritos são imortais. A partir dessa constatação que a gente tem de que os espíritos são imortais, né? Eles são criados, todos nós fomos e somos, nós espíritos, fomos e somos criados ignorantes. O nosso objetivo é nos tornarmos espíritos perfeitos e é um processo para que nos tornemos espíritos perfeitos. E que processo é esse? Qual é o instrumento, quais são os instrumentos desse processo para chegarmos à perfeição? São as sucessivas encarnações nos mundos materiais. Nós somos espíritos com passagens temporárias no mundo material e essas passagens temporárias no mundo material é a nossa escola, é onde nós vamos passar pelo aprendizado, pela aquisição da consciência, né? O domínio dessas leis divinas todas na nossa caminhada em busca da perfeição espiritual. Então, a resposta é simples, mas tem essa grandeza. Simplesmente, o aborto impede que você, numa dessas passagens, você passe pelas experiências e pelos aprendizados que deveria passar. Tá? Então, era isso, basicamente. Acho que ficou bem claro, né? Então, basicamente isso. A consequência para o espírito de um aborto que foi feito, que foi sofrido, na verdade. Seja porque foi uma coisa provocada, se foi um acontecimento natural, não importa. Aqui a pergunta foi clara, objetiva, direta. Para o espírito, qual é a consequência de um aborto? Qualquer que tenha sido o modo como ele se viu. É a possibilidade nula de estar encarnado. Ponto. É esse o fato que eles responderam de uma forma muito direta. Então, na questão 358, vem a seguinte questão, pergunta, né? O aborto provocado é um crime? Um aborto provocado é um crime, qualquer que seja a época da concepção? Então, uma pergunta também direta. Quando o aborto é provocado, qualquer que seja a época da concepção, é crime? E os espíritos responderam: há sempre crime quando se transgride a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre um crime ao tirar a vida à criança antes do seu nascimento, porque isso é impedir a alma de passar pelas provas de que o corpo devia ser um instrumento. Vejam como é que há toda a conexão com aquilo que foi respondido antes. Então, basicamente, o que eles responderam é assim: o aborto provocado é crime? E aqui, essa pergunta, ela traz duas questões. Numa pergunta tem dois questionamentos. Se o aborto provocado é crime. E a segunda questão é: qualquer que seja a época da concepção, ou seja, é sempre? Ou será que eventualmente haveria um determinado mês, tipo assim, um período a partir do qual é crime, antes não era, e aí? E eles responderam que, sim, é crime. Como é crime, qualquer ação tomada pelo ser humano que transgrida as leis de Deus. E qual é a lei de Deus? A lei de Deus é que ninguém tem o direito de tirar do outro a oportunidade de viver.
Nem a gente mesmo tem o direito de tirar de nós a oportunidade de viver. Por isso que o suicídio é realmente um crime que a pessoa comete contra ela própria. Daí a fazer uma outra ilação, no sentido de que deva ser julgado, condenado, já vai uma grande diferença. E aí que eu acho que tem vários pontos para a gente poder conversar nessa resposta. A primeira é isto. É um crime? Sim, é. Tanto quanto é crime qualquer ação que transgrida a lei de Deus. Então, o primeiro ponto. Aí ele diz, a mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre um crime ao tirar a vida à criança antes do seu nascimento. Porque nós estamos tratando aqui de retorno à vida corporal, que é o mote deste capítulo, o mote desse capítulo. Por que é o cometimento de um crime pela mãe ou por qualquer pessoa que tire a vida de uma criança antes do nascimento? Aí que vem o complemento fundamental. Porque isso é impedir a alma de passar pelas provas de que o corpo devia ser um instrumento. Ou seja, nós não temos esse corpo à toa, óbvio. O nosso corpo aqui, enquanto encarnados, ele é um instrumento pelo qual, através do qual, nós, como espíritos, a nossa alma precisa ter para passar por todos os testes que vão trazer, ou não, vai depender do nosso aprendizado, aquilo que a gente precisa para evoluir. Eu quero fazer uma intervenção, sim, a Fran lembrou aqui do suicídio, e nesse sentido que eu vou colocar, eu vejo um paralelismo muito estreito entre o suicídio e a questão do aborto. Eu estou falando da questão de nós, enquanto encarnados, julgarmos quem pratica o aborto e julgarmos, eventualmente, quem pratica o suicídio. Não há dúvida que são atos reprováveis. A resposta é muito objetiva nesse sentido. E mais, quem praticar, quem der causa a isso, vai responder. Né? Aliás, a gente sabe que nós temos o livre-arbítrio e a contrapartida do livre-arbítrio é sempre respondermos pelos nossos atos. Então, não há dúvida nenhuma que se trata de uma transgressão. Isso é uma situação. Só que essa situação ela não pode ser tratada isoladamente, especialmente do ponto de vista de se estabelecer julgamentos em relação a quem pratica esses atos. Por quê? Porque a amplitude disso é muito maior do que a gente tem condição de aquilatar. Existem vários casos, né, em que uma mulher que pratica um aborto, ela combinou isso, ela aceitou essa situação para que o abortado, digamos assim, a criança que não vai chegar a viver, né, passe por essa situação. Então, ela é um mero instrumento para um aprendizado de quem é o abortado, vamos dizer assim. Então, a gente não tem essa consciência. E, ao não ter essa consciência, daí o perigo do julgamento. Então, é uma transgressão? É uma transgressão. Agora, tem envolvido nessa questão de julgamento também, né, a misericórdia divina. Né? Todas essas pessoas, todos esses atos, eles são encarados, eles são analisados do ponto de vista da espiritualidade, da justiça divina, individualmente, pesando todos os fatores que envolvem isso. Então, acho que é importante, né, e eu fiz questão de frisar, porque me parece importante que a gente tenha essa noção. Do ponto de vista espiritual, é uma transgressão, e uma transgressão séria, sim, considerada inclusive um crime, se é que a gente pode falar em crime espiritual. Agora, você julgar, você tirar juízo de valor em cima de quem é protagonista, seja do aborto ou do suicídio, né? Na verdade, isso também não pode ser assim, justamente porque ele não tem o conhecimento completo das situações. Eu acho que é muito interessante, né, a gente pensar nesses detalhes. E aqui estamos em volta de três considerações extremamente pertinentes, né? Eu narrei aqui o que disseram os espíritos,
E se alguém quiser fazer alguma observação, gente, fique à vontade, viu? Por exemplo, o Nivaldo falou aqui sobre essa questão do julgamento. Então, realmente, não nos cabe julgar. Primeiro que, né, pelo menos aqui, todos que estamos, nós não temos esse direito. Nós não temos. O Nivaldo tinha feito uma colocação na credencial aqui, que foi também muito interessante. Como é que você disse a respeito de, em termos de julgamento, os crimes, eles não são os crimes que existem nos códigos. Ah, ok. Veja, a expressão usada é crime aqui, e quando a gente ouve a expressão crime, a gente não consegue dissociar do crime no mundo material que a gente vive, né? Que é uma transgressão penal, que te leva a uma punição de caráter penal. Essa punição pode ser, inclusive, privativa de liberdade, muitas vezes especialmente nesses casos de aborto. Então, a gente, ambas são transgressões, mas do ponto de vista espiritual, né, a gente não deve encarar a transgressão do ponto de vista espiritual como a gente encara o crime. O crime aqui é no mundo material, as consequências são meramente punitivas, digamos assim, no mundo material. Do ponto de vista da espiritualidade, as consequências elas podem implicar e implicam numa punição. Mas o que está por trás disso não é a punição. O objetivo maior é o aprendizado, é a tomada de consciência, entender o valor de uma vida, e aí, tanto se falando do aborto quanto se falando do suicídio. Entender a importância, a razão de ser desta vida material, né, e a consequência e interrupção disso. Então, é o aprendizado, é a aquisição da consciência. Claro que tem um viés punitivo, porque, claro, a consciência de quem pratica isso, no momento em que ele tiver esse esclarecimento, a coisa se tornar consciente, vem o remorso. Então, já é uma autopunição. Então, tem esse viés punitivo. Mas o viés principal é o do aprendizado, é o da tomada de consciência. Ficou claro isso, gente? Alguém quer fazer uma observação? Sabrina, você que é advogada também, né? A Gisele também, né? Não sei, João André, de formação, mas de qualquer forma, é interessante, né, a gente pensar, ainda que, por exemplo, eu não sou advogada, a gente pensar essa correlação, que a gente, óbvio, automaticamente vai fazer, automaticamente. Por quê? Porque a gente ouve a palavra crime no nosso dia a dia e tal. Mas é muito importante que a gente aqui olhe para esse viés, para essa ideia. A questão que se fala aqui na palavra crime é nesse sentido, é a transgressão da lei de Deus. E é fácil para nós fazer uma correlação com o que a gente chama de crime aqui, o Código Penal, mas o mais importante de tudo é isso, no sentido de que toda transgressão à lei de Deus, ela vai ter como consequência alguma impregnação na consciência de cada ser. Isso de alguma forma vai ficar. Quando que a gente vai acessar essa consciência, vai ter noção disso, já é outra história. O fato aqui é, toda pessoa que vem para a encarnação, ela vai ter a possibilidade de aprender. E para que ela precisa aprender? Para poder ela ir galgando degraus na evolução, né? Como a gente sabe, nós fomos criados espíritos puros, ignorantes, e a gente vai, através das sucessivas encarnações, lapidando o nosso espírito, crescendo, aprendendo, adquirindo conhecimento. E nesse aprendizado, é lógico, assim como no aprendizado numa escola, a gente vai ter o aprendizado, depois vai ter um dia que vai ter que passar pelo teste para verificar se aprendeu mesmo. E isso é o nosso sentido de existir como encarnados. Quando ocorre um aborto, seja por qual meio que isso tenha ocorrido, é sempre a não possibilidade desse aprendizado acontecer, já que é através do corpo ser um instrumento para a gente ter o aprendizado com o espírito. Então, a gente vai fazendo uma leitura mais clara, mais consciente da nossa vida.
E isso é uma das belezas da doutrina espírita, porque ela traz esse tipo de esclarecimento para nós, né? Então, a gente vai olhando as coisas de uma forma racional e vai colocando, como a gente diz, os pingos nos is, né? De definindo, realmente o aborto é uma transgressão? É. Porém, né, a gente vai vendo que qualquer outra transgressão à lei de Deus também vai ficar impregnado na consciência. E o grande lance é cada um ir se responsabilizando e fazendo algo em relação àquilo. Fala, Sabrina. Então, eu acho assim, que é um tema importantíssimo, tanto nesta parte do aborto em si, que a gente está discutindo, mas também essa observação, não vou falar nada, né, nenhuma novidade do que vocês já estavam falando, mas a sensibilidade de entender isso mais de uma forma mais ampla, né? Então, quando muitas vezes a gente fala de crime e crime entendido no material, né, na nossa vida encarnada, a gente muitas vezes a gente já parte do julgamento, né? Porque um crime que é colocado pela sociedade como crime, ele é assim tido como o desrespeito máximo, né? Claro que tem os níveis, mas são desrespeitos muito graves para o ser humano. E isso já traz, embute aquela ideia do julgamento. Então, tudo que é criminoso é como se fosse uma questão de ser um pária, né? E quando você olha num sentido de que crime é tudo aquilo que transgride a lei divina, você acaba trazendo isso para o seu dia a dia e você começa a perceber que isso é um chamamento para responsabilidade. Por quê? Por exemplo, a gente que está aqui tentando evoluir, né, os crimes que são tidos, né, mais graves, a gente quer entender que a gente, conscientemente, a gente não nem passa perto de querer cometer, né? Então, isso é mais fácil. Então, assim, não matar ninguém, matar alguém. Imagina, eu matar alguém, não tenho essa índole, não quero isso. Então, nossa, o fulano matou alguém. Nossa, que absurdo isso. Mas quando a gente traz essa ideia da transgressão a qualquer lei divina, você passa a olhar e falar, será que eu também... será que eu também não? Quantas vezes no dia sou eu também um transgressor? E aí faz com que nós possamos nos ver mais como irmãos do que como castas, né? Então, isso já é um ponto muito importante. E a outra questão muito rápida sobre o aborto também é um tema muito forte e que gera, e eu falo isso por ter feito direito, essa é na aula de direito constitucional, quando a gente tem isso, direito ao não, a legalização ou não do aborto, isso gera, assim, discussões aclamadas, fervorosas, né? E eu me lembro que na faculdade eu não tinha uma opinião formada. Eu sabia que eu não gostava, na época eu não praticava o espiritismo, né? Eu sabia que não era uma coisa legal, que não era uma coisa boa. Ao mesmo tempo, eu não conseguia me colocar no patamar de julgar uma pessoa que precisa, pelos motivos dela. Né? Então, eu lembro que durante a faculdade as pessoas sempre queriam que a gente se posicionasse, e eu falava, eu não tenho uma opinião formada. E aí, só com a vinda para o espiritismo, eu consegui me posicionar, né, no sentido de não é uma questão de julgar, é uma questão de ser ser humano. Como é que eu posso decidir por outro ser humano que ainda é indefeso, né? Se ele pode ou não vir à Terra, né? Ou se ele pode ou não encarnar. Se eu não tive esse julgamento, eu estou aqui. Como é que eu posso fazer isso com o outro? E aí
tudo isso se liga a essa ideia de comunidade, essa ideia de que nós todos somos irmãos. Como é que eu delimito quem vem ou não, né? Por mais trágico que pode ser, aí tudo bem, as conversas começam a ficar, a ganhar tons mais com mais sofrimento, né? Com outras questões, mas ainda assim, quando você percebe assim, não, é um outro ser humano. Como é que eu posso simplesmente pensar que agora não é a hora dele? Que ele não pode, não pertence a gente. É por isso que é uma transgressão da lei divina, porque não cabe ao homem, né? Então, eu acho que é muito importante essa parte da gente entender o aborto, não como algo que sem julgar, mas não é sobre a pessoa, porque isso é muito egoísmo. Não é sobre a pessoa, é sobre quem está vindo. E aí tem até como é que fala? Uma regra, né, no direito, principalmente no direito penal, que diz assim, in dúbio, então na dúvida, pro réu, a favor do réu. Então, assim, se in dúbio pro réu, quanto mais a quem não pode nem falar. Então, assim, na dúvida, você consegue perguntar para um bebê que está na barriga se ele quer ou não vir? E ele responder? Não. Na dúvida, venha. Né? Eu acho que aí, esse tipo de situação, a gente nem precisaria descer nesse nível, mas eu acho que é um começo, né, para pensar Eu a acho que respeito. tem muitos vieses, né, Sabrina? Esse que você abordou é um, só que existem muitos outros. Então, eu penso que nesse sentido do que está sendo colocado aqui, a ideia básica é simplesmente dizer o seguinte: é considerado um crime responderam de uma forma objetiva? Sim, porque transgride a lei. Né? E por que transgride? Porque é impedir que um outro ser tenha acesso a um corpo que sempre é o instrumento para o aprendizado de todo ser humano, né? No caso dos encarnados. Agora, é que o aborto e essas questões todas que estão tudo contidas nessa palavra, elas são muito complexas para que a gente consiga destrinchar, porque existem muitos vieses. Não, a gente não consegue perguntar para um bebê, mas tem uma questão na sequência aqui que vai falar um outro detalhe. Mas antes da gente ir para essa questão, a Gisele quer fazer uma observação. Vamos lá, Gisele. Isso. Na verdade, é o seguinte, duas questões me lembraram muito quando a Fran estava falando. A primeira é que eu acho muito interessante isso para a gente perceber o quanto a lei humana pode não refletir a lei divina. Porque, ok, no Brasil é crime, mas em muitos lugares do mundo não é. E isso não faria diferença para o livro que a gente está estudando, né? Não importa se a lei humana permite ou não permite. O que importa é a minha conduta perante aquilo que eu acredito, né? Então, eu acho que isso vale aí para várias situações na vida, porque às vezes a pessoa fala, a lei permite, eu estou fazendo. E nem sempre, porque tem um regulamento que diz que você não vai ser punido pelos seus pares, aquilo ali é conveniente. Então, eu acho que nesse sentido era a minha primeira observação. A segunda é com base no trabalho do centro, que muitas vezes a gente atende, né, principalmente quando é no tratamento do perispírito, mulheres que por algum motivo não conseguiram levar até o fim a gestação. Nós não perguntamos nada, mas eu acho importante deixar registrado como isso aqui fica na internet, que em alguns casos, principalmente se foi logo no início, pode acontecer da criança continuar com a mãe. Você retirou o corpo físico, mas por algum motivo está ali junto. E aquilo tem consequências energéticas, espirituais, psicológicas. Aquela mulher fica guardando aquela criança, né?
tem alguns lugares que falam que quando a criança nasce, vem, por exemplo, um segundo filho, às vezes o bebê que nasce carrega o irmão mais velho junto, não dá para saber exatamente, mas se eventualmente alguém que estiver assistindo tiver tido essa experiência, vale a pena recorrer a um centro espírita, não vai precisar contar nada, se tiver alguma coisa ali, a gente não vai perguntar também, mas consegue libertar esse ser que pode estar junto ainda ao corpo. E, às vezes, a criança já tem um sistema nervoso central mais desenvolvido e interpreta errado algum acidente que a mãe sofreu. A mãe sofre porque ela não queria ter abortado e a criança continua ali como obsessora em cima da mãe. Então, também vale a pena, mesmo para quem não provocou, procurar um centro espírita para conseguir ter esse tipo de auxílio. Nós não vamos questionar, eu gosto de falar isso porque é um assunto super sensível, porque eu vejo quando ele é provocado como uma ação de desespero. E muito desse desespero é a falta de acolhimento que nós temos, por exemplo, como aconteceu ano passado com aquela atriz que doou o filho e foi bombardeada por tudo que é lugar, como que ela entregou o filho para adoção, né? Porque uma licença gestante é uma suspensão no contrato de trabalho, de 1 a 2 anos, sem ganhar bônus se você for CLT. Se você é mãe solo com quem e não tem rede de apoio, não tem o que fazer, eu vejo como um desespero essa ação, né? E aí cabe aquela coisa, quando eu fico discutindo se eu sou a favor ou contra o aborto, eu tiro toda a responsabilidade de uma rede de apoio para fazer com que a discussão não seja em cima da mulher que está nessa situação de desespero, mas que eventualmente ela tenha uma outra opção sem ficar para o resto da vida com o dedo apontado na cara. Então, era essas minhas questões. Eu não sei quais são as próximas perguntas, porque eu não estava aí antes, mas eu queria levantar esses pontos de vista. Muito bem levantados, viu, Gisele? E tem mais uma, assim, primeiro, corroborando o que você falou, perfeita intervenção. É realmente algo extremamente complexo, o tema aborto. Aqui, no momento, a gente está restrito a essas duas questões por enquanto, né? E aqui eu acho que existem dois pontos fundamentais. Um, que a gente já falou desde o começo, é muito importante a gente separar aquilo que está sendo falado aqui, que é a questão espiritual, e a outra, que é a questão material nossa, que nós estamos inseridos numa cultura, num tipo de como que fala? De código de legislação. Então, são coisas que a gente sabe que é tudo junto, uma coisa com a outra, tá? Se você colocar no mundo, Gisele, acho que para de alterar a imagem. Então, assim, a gente sabe que é tudo interligado? Mas a gente, em determinados momentos, a gente precisa fazer uma análise mais distante. Nesse sentido aqui, o que a gente está colocando o que foi respondido foi claro, foi objetivo. O aborto não é legal, no sentido de não ser uma coisa boa, e aqui foi usada a palavra crime, porque é a interrupção de uma oportunidade de ter um corpo e ter um aprendizado na vida. Isso é o que está sendo aqui mais objetivo. Quando a gente começa a extrapolar isso para olhar para a nossa sociedade em particular, aquela na qual nós estamos inseridos, sob uma determinada legislação, um código de conduta daquilo que é escrito, que é de lei, e daquilo que é o moral, do que é cobrado, do que é o ético, do que é a sociedade de uma forma geral, olha o olhar e tudo mais. Portanto, é um assunto extremamente complexo. E a gente não teria condições aqui de entrar em todos os vieses. Mas eu acho que tem duas coisas em relação ao que você falou que são muito importantes para a gente deixar bem estabelecidas. Uma,
aqui está sendo muito claro que não está sendo lugar nenhum dito aqui que existe um julgamento em relação à pessoa que faz o aborto. O que vai sofrer de consequência, não está dizendo isso. Aqui está respondendo o que é. E a gente vai aprendendo na doutrina espírita que tudo que a gente faz ou deixa de fazer, isso vai ficando na nossa consciência. E na medida em que a gente vai vivendo, se desenvolvendo e tendo aprendizado, isso ali vai sendo trazido à tona para uma possibilidade de aprendizado ou não. Então, essa questão de a pessoa praticou aborto, gente, tem milhares de razões para isso. Aqui a gente não tem como discutir as razões. Outra, ainda tem um detalhe aqui que está escrito na questão. A mãe, mas é o seguinte, ou qualquer pessoa cometerá sempre um crime. Então, aqui eu vou levantar um outro ponto. Você diz, a mãe, de repente, entrou no ato de desespero e tal, não sei o quê. E o pai? E aquele que ajudou a gerar aquela criança? Porque nenhuma criança se forma só pela... No nosso mundo tem que ter um espermatozoide para isso. Então, tem que ter uma colaboração masculina. E esse pai, ele não tem responsabilidade também? Tem. Vai saber se esse pai não influenciou, não provocou, não forçou, sabe? Então, assim, as responsabilidades sempre existirão. E as gradações das responsabilidades são muito diversas. E só Deus para nos julgar. E mais do que Deus para nos julgar, esse Deus que a gente fala e a gente vai aprendendo cada vez mais racionalmente na doutrina espírita, é a nossa consciência. É aquilo que a gente se cobra, é aquilo que fica impregnado na nossa forma de agir. Então, aí tem um segundo ponto em relação ao que você falou. Quando você diz, eu acho extremamente importante isso. Se a pessoa sabe, fez, enfim, tem alguma questão com relação ao aborto, eventualmente esteja passando por algum tipo de sofrimento, eventualmente esteja relacionando isso com algum aborto que sofreu, que ajudou, que prometeu, que auxiliou, que incentivou, não importa. Se quiser, se for da vontade, vá no centro espírita, porque pode acontecer, sim, daquele espírito não tem mais um corpo, energeticamente está conectado. E não é só necessariamente a mãe. E aí vem esse segundo ponto que eu quero dizer. Na nossa reunião presencial, a Adriana ainda comentou sobre isso. Já aconteceu de, nas operações espirituais, alguns espíritos, aí já tem outras questões mais delicadas, mas de qualquer forma, eu vou chamar de espírito, vai? Ele foi tirado com muito amor pelo Dr. Levando, que é um médico espiritual, coordenador deste centro, de homens. Engraçado, interessante, né, no sentido de interessante, falar assim, mas um homem ter um espírito de um abortado conectado a ele? Sim. As razões não nos cabe julgar. Sabe? Então, assim, é um tema extremamente complexo? Mas a gente também pode ir levantando essas questões para que a nossa consciência se abra nesse sentido. Né? Então, é muito focado, especialmente na nossa sociedade, a questão do aborto sempre focada na mulher. Mas a gente sabe que existe toda uma série de variáveis em relação a isso. Em relação ao pai gerador dessa criança, ao pai dessa mulher biologicamente, o pai. Quantas meninas, mulheres, moças, não importa a idade, cometem um aborto pressionadas pelo pai, porque expulsa de casa, porque elas entram desesperadas para fazer, como você falou no rede de apoio, sabe? Então, por que não? Então, assim, a gente precisa ir colocando as coisas e tirando um pouco da ideia do foco sempre muito patriarcal e machista que a nossa sociedade tem. É a mulher, é a mulher, é a mulher. Sim, não é só a mulher. É claro, ela é diretamente ligada, porque biologicamente ela vai carregar aquilo. Mas existe todo um entorno. E esse entorno é formado de homens e de mulheres. Enfim,
É realmente um tema complexo. É interessante que a gente vá levantando essas questões. Nosso propósito aqui não é trazer nenhuma polêmica nem solução, nós não temos competência para isso, mas é a gente buscar reflexão. E isso aqui, eventualmente, seja um ponto de partida para a gente poder pensar, para a gente poder ir atrás de mais esclarecimento, né? Olha a riqueza desse tema. Riqueza nesse sentido, que a gente pode ter mais conhecimento se a gente realmente se interessar, buscar. Por quê? Porque é sempre um acréscimo para a nossa consciência. Você quer colocar alguma coisa? Não, sobre isso. Tá. Então, assim, a gente vai adiante só nessa questão seguinte, porque que é onde nós chegamos aqui no presencial. Olha só, isso talvez desce mais ainda pano para manga, mas olha interessante, que acho que vem ao encontro de tudo que a gente está falando. No caso em que a vida da mãe estaria em perigo pelo nascimento da criança, há crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? E os espíritos responderam: é preferível sacrificar o ser que não existe a sacrificar o que existe. Eu particularmente, não vi na resposta a essa questão uma afirmação de que seja ou não seja crime. Porque na questão anterior eu já tinha falado, é crime tudo aquilo que vá contra a lei de Deus. Mas, né, o que está dizendo aqui é uma gradação. É preferível sacrificar a vida daquele que não existe à vida daquele que existe. Então, veja, em questões anteriores, nós já vimos que o espírito, ele começa a conexão dele com o corpo no momento da fecundação. É fato. Então, já existe ali um projeto de vida? Em regra geral, sim. Então, existe a fecundação, já começa a conexão do espírito que está planejado para vir utilizar aquele corpo como instrumento de aprendizado. Na medida em que a gestação vai avançando, essa conexão vai se estreitando. Porém, não é ainda completa a existência até o momento do nascimento. É no momento do nascimento que se completa essa conexão e a reencarnação efetivamente ocorre. Então, se ocorre um aborto, seja por qualquer motivo que seja, na verdade, é uma interrupção de algo que estava, um vir a ser, um ser que estaria vindo para aprender aquilo, e o corpo é o instrumento. Se tira essa oportunidade, então tirou a oportunidade, é uma existência nula. Como disse a primeira questão que a gente leu hoje. Para o espírito, o que existe é uma existência nula. Vai recomeçar todo o planejamento, todo o processamento novamente. Agora, na medida em que todos os atores relativos a essa concepção estão dentro desse palco da existência atuando, cada um vai ter o seu papel nesse teatro da vida, vou chamar assim, né? E aí, dentro de cada exercício desse papel, existe a sua gradação de atuação e de responsabilidade, né? Para o conjunto total. E eu acho que é isso que essas questões a mim trazem. A oportunidade de a gente ir pensando, tirando as questões relativas à nossa cultura, aquilo que é cultural, que é aprendizado, que é estrutural de a gente como encarnado, como disse a Gisele, há sociedades em que o aborto é legalizado, há outras em que é legalizado só sob determinadas circunstâncias, como o Brasil já é. Né? A gente já tem legalização nesse sentido, aquilo que traz risco para a saúde da mãe, não é? Nos casos de estupro, enfim, existe sim regramentos. Aqui a gente está buscando um entendimento sobre o viés espiritual.
E, nesse sentido, a gente precisa ampliar a nossa visão, a nossa consciência, para que a gente busque esse olhar mais espiritualizado, para que a gente saia um pouco dessa casca de preconceitos, de julgamentos. Acho que a palavra-chave dessa lição é julgamento. Que a gente cada vez mais traga para a nossa consciência que o que é importante é o nosso espírito ter como aprendizado. E que não cabe a ninguém, nenhum de nós julgar o outro. Nossa consciência vai nos dizer. E aí, na sequência da nossa assunção das nossas responsabilidades, a gente vai buscar agir para poder reparar ou não eventuais infrações que a gente tem cometido. Diga, Maria Fábio. Eu só quero reforçar, acho que ele veio. Eu só quero reforçar o seguinte, repetindo até o que a Flávia acabou de lembrar, que o crime, na verdade, né, foi contra a criança, que foi tirada a oportunidade dela experienciar e eliminar, inclusive, coisas que ela teria que vir trazer para cá nesse momento, que ela estaria vindo, né, nessa vida, para a correção, para a retificação. Então, nós estamos tirando a chance, nesse caso, estaria sendo tirado a chance desse ser ter um aprendizado, introjetar, inclusive, esse aprendizado, né, para que não, em futuras vidas, ou até a partir daquela, ou naquela mesma, ele não cometesse o mesmo equívoco. Portanto, era só para lembrar que o nosso corpo, nós não temos só um corpo, nós temos 7 corpos, tá? E em cada vida existem situações que registram no corpo mental, no corpo emocional, a partir do corpo físico. Então, todas as situações vão ficando registradas em cada grau, em cada corpo. E quando nós, então, reencarnamos, nós temos todos esses, conseguimos, nós voltamos a ter os 7 corpos, cada um com o seu devido registro. Aqui não é um assunto agora para isso, mas está lá o registro. Como é que aquilo vai acontecer para ser purificado? Ser trabalhado, ele precisa chegar até o corpo. Por que até o corpo físico? Porque o corpo físico, você, enquanto consciência, vai poder ver, vai poder sentir, vai poder perceber. Então, ali é que você vai poder analisar, pensar, estudar e, inclusive, através da dor, do sofrimento e etc., você vai acabar percebendo os equívocos e reconhecendo esta fraqueza que você já tinha em você, desde uma tendência que você já trazia de outras vidas. Então, vai dar mais atenção para que aquilo seja efetivamente trabalhado, eliminado do seu modo de ser. Então, desta feita, você vai acabar conseguindo o quê? Uma evolução. É dessa forma que se evolui, é dessa forma, através do aprendizado. Portanto, é crime sim, porque você tirou a chance desse ser vir aqui e encontrar no corpo físico respostas e ensinamentos para continuar uma evolução. Eu não sei se eu consegui me fazer entender. Por isso que além disso, claro, a sabedoria divina é tão boa que, efetivamente, essa criança vai ter oportunidade de reencarnar em outro momento. Ela não perdeu a chance. Mas, quem sabe, aquilo já não seja um primeiro aprendizado para aquele ser. Que ele estava ali, né, estava tendo a chance porque ele já começa a sentir, né, toda aquela energia, ele já estava tendo a chance, de repente foi tirada. Será que não seria para ele já inicialmente o aprendizado? Suponhamos
em hipótese, né? Que ele já tenha sido uma pessoa que não tivesse dado valor a outras vidas e até tivesse tirado muitas vidas. Então, a hora que ele passa por aquela experiência, já ali, então ele já começa a ter o primeiro aprendizado. Ponto. Então, ele terá uma chance de voltar em outra oportunidade, né, numa outra concepção. Era só isso para lembrar pontificar, afirmar esse entendimento, o quão é necessário a reencarnação, o quanto ela é o vaso principal que vai receber o espírito com todos os seus 7 corpos, que vai, no final de tudo, vai filtrar no corpo físico as nossas impurezas, que estão registradas nos outros corpos. Então, é aí que é o grande segredo. Era isso. Lembrando que a gente sempre se lembrar, a gente sempre, né, tá aqui no Centro Espírita, a gente já aprendeu também que quantas vezes a gente, dentro do planejamento reencarnatório, não possa ter tido a participação nesse planejamento e a gente, inclusive antes de encarnar, tinha, vai saber, nós não sabemos, mas isso existe como possibilidade. A gente ter tido a participação no planejamento da reencarnação, daquela que seria a mãe, daquele que seria o pai, e a própria pessoa, né? Ela saber que existia, sim, a possibilidade de essa gravidez não ser levada adiante. E aí o espírito concordou com essa possibilidade. Ele tinha uma chance de vir e aí ele aceitou. Olha, pode ser que ela não consiga passar pela prova. Pode ser que ela não consiga suportar a pressão do desespero, da situação na qual ela estiver inserida, e ela escolha abortar você. E quantos espíritos não aceitaram essa pressão? Não sabemos. Então, aqui eu não estou querendo tirar a responsabilidade de nada, de mãe, de ninguém, de ninguém. A questão é que a gente abra o leque do nosso pensamento para que a gente enxergue de uma forma mais ampla uma coisa que é tão complexa e dentro da nossa sociedade tão condenada, né? Então, a gente ter uma visão mais ampliada sobre isso. Mas, meus amigos, então a gente fica por aqui, né, nessa questão. E alguém tem mais uma observação? Não? Alguém aí tem mais alguma coisa para colocar? Tudo bem? Então, a gente vai pedir para que cada um pegue a sua água e que a gente faça a nossa oração. Fundamentalmente, nós, hoje, especialmente diante deste tema, nós elevamos nosso pensamento a Deus, às nossas mães, aos nossos pais, que nos trouxeram a esta existência. Nós aqui encarnados, profundamente agradecemos essa oportunidade que estamos tendo. E a todos aqueles desencarnados que nos acompanham, que nos escutam, tendo sido abortados ou não, que todos possam se sentir acolhidos, cuidados, em qualquer espaço que esteja no plano espiritual, que possam sentir o amor, as bênçãos de Jesus, o nosso mestre, nosso amigo, nosso irmão, aquele que nos olha, que nos ampara, que nos protege, que está sempre conosco, que nunca nos deixa sozinhos. E o acolhimento desse Espírito tão abençoado, de Mãe Maria, que trouxe Jesus a este mundo para nos ensinar
para nos deixar todo o legado que deixou. E esta manhã abençoada possa ser no coração de cada um de nós, encarnados e desencarnados, o apoio, a força, o acolhimento, o amor. Profundamente gratos, nós oramos. Na oração à Mãe Maria, no nosso coração está colocando. Abençoa, Mãe Maria, esta água que levamos para toda a semana e que possamos, em toda essa semana, nos sentir sempre no vosso colo, no vosso regaço, no vosso acolhimento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Uma boa noite a todos. Que todos se sintam em harmonia, que tenham uma excelente semana e, particularmente, nós não estaremos aqui na próxima terça-feira, Nivaldo e eu, mas todos os nossos amigos espirituais, sim. A Maria Clara também, todos os amigos encarnados também estarão. Que tenhamos todos uma boa semana e até a volta. Um grande abraço para todo mundo. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Boa noite, gente. Boa noite. Até semana que vem. Até.